Muito bem, vamos fazer aqui a aula 4. Hoje a gente vai fazer a terceira parte do capítulo 2. Vamos falar de grupos cíclicos e de grupos de permutações. O objetivo final vai ser provar que o Sn não é solúvel para n maior ou igual a 5. O Sn, o grupo de permutações de n elementos. Primeiro eu vou relembrar aqui o teorema dos homomorfismos, que está no livro no corolário 4.7, mas não é dado muito destaque para ele e deveria. Então, quando você tem um homomorfismo de grupos f de G para G', a imagem de f é sempre isomorfa ao quociente do domínio pelo núcleo. O quociente do domínio pelo núcleo é isomorfo à imagem. Isso aqui é um pouco parecido com o teorema do núcleo da imagem lá de álgebra linear. Na verdade, o teorema do núcleo da imagem você poderia tirar daqui fazendo alguma conta a partir daqui. Então a gente vai usar isso aqui algumas vezes, que é muito importante. O livro não dá tanto destaque, mas deveria ser dado mais destaque. Primeiro, a gente vai trabalhar um pouco aqui com os grupos cíclicos. Vamos ver que se você tem dois grupos cíclicos de ordem D, então eles são isomorfos. Isso essencialmente diz que só tem um grupo cíclico de ordem D para cada D. Só tem um grupo cíclico de ordem 10 a menos de isomorfismo, só tem um grupo cíclico de ordem 5 a menos de isomorfismo, etc. Como é que a gente prova isso? A gente prova com a transitividade. Eu vou provar que qualquer grupo cíclico de período D é isomorfo ao DZ, ou ZD. Como é que a gente faz isso? Você pega um grupo cíclico gerado por A, de período D, e considera o homomorfismo dos inteiros em G, que leva o 1 no A. Aqui o 1, os inteiros com a soma, né? Então, o 1 vai no A, o 2 vai no A quadrado, etc. Esse aqui vai ser sobre o ejetor, porque o G é gerado por A, né? Aqui na imagem estão todas as potências do A. E o núcleo é o DZ, né? Porque o A sendo de período D, o A elevado a D é E. Então o D está no núcleo. E nenhum número menor que D positivo está, porque o período de A é exatamente D. Então a gente tem o núcleo desse φ e sabe que ele é sobre o ejetor. Então a imagem de φ, que é o G, é isomorfo ao domínio concentrado pelo núcleo. Exatamente o teorema dos homomorfismos. A imagem é isomorfa ao domínio concentrado pelo núcleo. Isso aqui é o ZD. E leva 1 barra no A. Porque você constrói esse homomorfismo aqui do teorema dos homomorfismos a partir de uma construção a partir do F. Você monta isso aqui com F. Está explicado lá no corolário 4.7. Então, com isso eu mostrei que qualquer grupo G de período D é isomorfo ao ZD. Então, se eu tiver dois grupos G e G', ambos são isomorfos ao ZD. Em particular, eles são isomorfos entre si. E esse isomorfismo do G para o ZD vai levar o A no 1 barra e do G' para o ZD vai levar o gerador do G', o A' no 1 barra. E você compondo os dois, você vai ter um isomorfismo do G para o G' que leva o A no A barra, no A'. Então, não só dois grupos cíclicos de ordem D são isomorfos, como se você pega o gerador de um e leva no gerador de outro, isso vai te dar um isomorfismo. Uma outra coisa a respeito de grupos finitamente gerados é que um homomorfismo é unicamente determinado pelos seus valores em um conjunto de geradores. Aqui eu fiz um esboço de um caso particular. Se você tiver um grupo que é gerado por 3 elementos A, B e C, e for o abeliano, então qualquer elemento x do grupo é uma potência de A vezes potência de B vezes uma potência de C. E um homomorfismo aplicado em x vai ser o f de A elevado a m, f de B elevado a n e f de C elevado a k. Então, se o seu valor do f no A, no B e no C, é o seu valor do f no x. Você pode fazer isso aqui no caso mais geral, em que G é gerado por qualquer conjunto de
pontos e não necessariamente finito, nem um número finito de geradores, etc., nem abeliano. A prova é parecida, só tem mais notação. Então, para definir um homomorfismo, basta você definir ele num conjunto de geradores. Muito bem. Outro teorema diz que todo quociente ou subgrupo de um cíclico é cíclico e, mais ainda, se você tiver um grupo gerado por um elemento de ordem n e o n se fatora como m vezes d, o G tem um único subgrupo de ordem m e esse é o gerado por A elevado a d. Note que a ordem do A elevado a d vai ser exatamente m, né? Porque A elevado a md é o n. Em uma potência menor do A pode dar e. Muito bem, isso aqui mostra que os grupos cíclicos são muito fáceis de mexer, são fechados pela operação de tomada de quociente e tomada de subgrupo. Então, os grupos cíclicos são os grupos mais simples que tem. Eles têm muitas propriedades simples, você consegue saber os subgrupos dele. Aqui está descrito essencialmente todos os subgrupos de um grupo cíclico. Muito bem. Um esboço da prova aqui. Para a primeira parte, para o quociente, se você tem um grupo gerado por A, o quociente vai ser gerado pela classe do A. Aí você tem que fazer uma conta aqui para fazer os detalhes, mas essencialmente isso aqui. E se você tem um grupo gerado por A e um subgrupo, esse subgrupo vai ser gerado pelo A elevado a K, onde K é a menor potência do A que está em H. É a menor potência positiva, que deveria ser maior que zero estritamente, porque zero vai dar um neutro e o neutro sempre está. Então, a menor potência positiva do A que está em H vai ser um gerador do H. Isso mostra que um subgrupo de um cíclico é cíclico. E outra parte fica aí como exercício. Tem que pensar um pouco aí na teoria dos números, etc. Fica aí para vocês olharem no livro. Então, sobre grupos cíclicos é isso. Tem bastante exercício aí no livro para vocês treinarem, mas a teoria é bem simples. Agora vamos fazer um pouco de grupos de permutações. Primeiro vou definir novamente o que é o grupo de permutações de n elementos. Ele é o conjunto das bijeções desse conjunto dos números de 1 até n. Simplesmente você pega as bijeções aqui. E operação de composição de aplicações. Composição. A gente sabe que tem n fatorial delas. E a composição de aplicação de bijeções é bijeção. A inversa de uma bijeção é abjeção e a identidade funciona como um elemento neutro. Além disso, a operação é associativa. Então, isso aqui de fato é um grupo. É um grupo com n fatorial elementos. Uma notação para uma permutação é essa aqui. Essa notação é a notação para a permutação que leva o A1 no A2. Depois ela leva o A2. Aqui ela leva o A1 no A2, depois leva o A2 no A3 e assim sucessivamente. E por último ela leva o AR-1 no AR e leva o AR no A1. Então isso é um ciclo, é um R-ciclo. Ele leva cada AI no AI mais 1 e leva o último no primeiro. Isso é uma permutação. Muito bem, o caso mais simples dela é a transposição. Uma transposição 2-ciclo. Isso aqui de cima é um R-ciclo. E esse daqui de baixo é um 2-ciclo, o R igual a 2. Ou transposição. Muito bem, então essa permutação, a transposição, é a mais simples possível. Sem ser identidade. É a que troca dois elementos. Ela troca o A pelo B e vice-versa e não faz nada com os outros. Então ela deixa quase todos os elementos parados, só troca o A e o B de lugar. Muito bem. Agora o teorema, que não é nada óbvio, é que toda permutação você consegue obter com transposições.
Então, qualquer permutação de n elementos você consegue obter trocando os elementos de 2 em 2. Isso não é muito óbvio que você consiga fazer isso, né? Mas dá para fazer. Se você tentar um pouco pegar uma permutação qualquer e tentar fazer ela trocando os elementos de 2 em 2, você vai ver que é razoável que você consiga fazer isso, né? Mas aqui a gente vai dar uma prova explícita, né? Uma prova bem concreta. Vamos fazer por indução. Indução no número de elementos, no n. Então, para n igual a 1 ou 2, o caso base é trivial, né? Porque para 2 só tem uma transposição. E a identidade é produto de AB com AB, né? Porque ela leva o A no B e depois traz o B no A de volta, né? Aqui eu não escrevi, mas é claro que o quadrado da transposição é identidade, né? Qualquer transposição, o quadrado dela é identidade. Porque ela leva o A no B e o B no A, e se você aplicar novamente isso, vai levar o A no B e o B no A de novo, então vai voltar para onde estava antes. Então, o quadrado de qualquer transposição é identidade. O R ciclo ele tem ordem R. Você tem que pensar um pouco aqui, você vê que ele tem ordem R. Então, no caso n igual a 2, é claro que qualquer permutação de dois elementos é produto de transposições, porque no S2 só tem dois caras. Uma transposição e a identidade que é produto de duas transposições. Muito bem, agora vamos ver para n maior. Vamos pegar uma permutação qualquer e vamos escrevê-la como produto de transposições. Se ela deixar algum elemento fixo, né, ela não permutar todos exatamente, deixar um parado, então, na verdade, é uma permutação de n-1 elementos. Ela está em Sn-1. Então, ela é produto de transposições pela hipótese de indução. E aí, acabou. Então, vamos supor que não seja o caso. Que ela permuta todo mundo. É uma permutação caótica. Ela permuta todos os elementos. E considera qual é a imagem do n. Ela vai levar o n-ésimo elemento em algum. Chama ele de k. E considera essa outra permutação que só troca o n e o k de lugar e vice-versa. Essa sigma permuta todo mundo, mas a tal só troca o k e o n de lugar. E o que acontece quando você faz as duas uma seguida da outra é que vai fixar o n, porque a sigma leva o n no k e a tal leva o k no n. Então, nessa composição, o n vai ficar parado. Ele vai no k e depois vai no n de volta. Então, essa permutação é uma permutação de n-1 elementos. A tal sigma. Ela permuta n-1 elementos no máximo. Então, pela hipótese de indução, ela é produto de transposições. E aí, como eu falei, o tal quadrado é a identidade, eu posso multiplicar por tal à esquerda aqui. Vai dar sigma, tal, tal 1, tal R. Mostrando que a sigma, de fato, é produto de transposições. Então, com isso fica provado aqui esse teorema. Fica provado que qualquer permutação é produto de transposições. Muito bem. Vamos definir aqui novamente o que é um grupo solúvel. A gente já viu essa definição antes. Vamos usar aqui de novo. A gente vai dizer que um grupo é solúvel quando existe uma cadeia de subgrupos normais, né? Cada subgrupo aqui é normal no anterior, de modo que os quocientes são abelianos. Então, tem uma cadeia do G até o neutro, de modo que cada continência aqui é um subgrupo normal e cada quociente é abeliano. Muito bem. A gente vai precisar de um lema para o que eu vou provar depois, que é que o Sn é solúvel para n maior ou igual a 5. Ou melhor, ele não é solúvel para n maior ou igual a 5. Vocês podem aí verificar que o S3 e o S4 são solúveis. Também fazer com grupos pequenos, com ordem 2, 4, 6, até 8. Dá para você mostrar que eles são solúveis sem muita dificuldade. O fato é de que o primeiro grupo não solúvel, o menor, que tem talvez tenha um detalhe técnico, então eu vou botar entre aspas, mas essencialmente o menor grupo não solúvel tem 60 elementos.
tem 60 elementos. Esse aqui é o S3, é o S5 e é o S5. Então, aqui tem talvez tenha um detalhe técnico aqui que eu estou esquecendo, mas essencialmente o primeiro exemplo que você vai ver de um grupo que não é solúvel é o S5. É o A5, desculpa. O S5 tem 120 elementos, o A5 a gente vai ver no final que tem 60 elementos. Então, ele não é fácil de ver, né? É um grupo bem grande, bem complicado. E até ele lá também tem grupos bem grandes, mas você consegue provar que até lá todo mundo é solúvel. Muito bem. O que eu quero fazer agora é tratar com esse S5. Então, eu vou precisar de um lema para trabalhar nesse caso aqui no qual tem uma cadeia de grupos normais e o quociente abeliano. Então, eu peguei um subgrupo normal com quociente, e eu estou dizendo que o quociente é abeliano somente se o N contém o comutador de G, né? O conjunto dos comutadores de G, que é esse conjunto dos x, y, x a menos 1, y a menos 1 com x e y em G. Vamos provar esse lema aqui. Então, vamos provar que se eu pegar um subgrupo normal, o quociente é abeliano somente se ele contém todos esses comutadores aqui. Para isso, eu vou considerar esse homomorfismo canônico, que leva o G no quociente dele. Eu posso considerar esse quociente porque o subgrupo é normal. Então, o quociente é de fato um grupo. Esse quociente leva cada x em xn. Muito bem. Primeiro, vamos fazer o lado em que a gente assume que o quociente é abeliano, né? Vou assumir que o quociente é abeliano e vou mostrar que o N contém esses comutadores. Para isso, eu aplico F1 comutador e uso aqui as propriedades de homomorfismo. E eu vou ter f de x vezes f de y, vezes f a menos 1 de x, vezes f a menos 1 de y. Esse menos 1, talvez era melhor ele estar aqui do lado de fora, né? Porque é o inverso desse elemento que eu quero. Menos 1 aqui. É o inverso do f de x, é o inverso do f de y. E esses caras aqui estão todos no quociente, né? Essa conta aqui está acontecendo no quociente, que é o contradomínio da f. Mas o quociente é abeliano. Então, como é abeliano, eu posso passar esse f de y para cá, passar esse cara para cá, vai ficar f de x vezes f de x a menos 1, vai dar e, f de y vezes f de y a menos 1 vai dar e, então essa conta dá e. Eu concluo que o xy e x a menos 1 e y a menos 1 está no núcleo da f. E o núcleo da f é o n, né? Porque o núcleo do homomorfismo canônico é exatamente aqui o n. Então, com isso, a gente assumiu que o G era abeliano e mostrei que esses comutadores todos estão dentro do N. Eu mostrei que eles são elementos do N. Com isso a gente mostra um lado. Agora eu vou assumir que esses comutadores estão no N e vou provar que o quociente é abeliano. Então eu vou assumir que os comutadores estão no N, vou pegar a imagem do x e uma imagem de um y, e eu quero mostrar que o quociente é abeliano, né? Então eu quero mostrar que o x barra comuta com o y barra. Para mostrar isso, considera essa conta aqui. Vou pegar o neutro na imagem, que é a imagem do neutro do G. O xy, x a menos 1, y a menos 1 está no núcleo, por hipótese. Ele está no N, o N é o núcleo. Então, o E barra é a imagem de x, y, x a menos 1, y a menos 1. Nem precisava disso aqui. Isso aqui está sobrando, na verdade. O x, y, x a menos 1, y a menos 1 está no núcleo. Então, a imagem dele é o E. E agora eu posso usar as propriedades de homomorfismo. Aqui, de novo, era melhor o menos 1 aqui fora. F de x é menos 1. F de y é menos 1. E uso as propriedades de homomorfismo com a conta parecida com a de cima. E eu chamei f de x barra. Então, isso aqui vai dar x barra, y barra, x barra menos 1, y barra menos 1. Então, eu mostrei que essa conta dá E
Isso é o mesmo que você mostrar que y barra x barra é igual a x barra y barra. Basta você multiplicar por y barra à direita e depois multiplicar por x barra à direita. Vai dar essa conta aqui. Vamos multiplicar esta igualdade aqui. E igual a essa conta da direita. Muito bem, isso aqui termina a prova desse lema técnico aqui que eu vou usar. Muito bem. E com ele eu vou provar esse teorema, que é o que importa aqui para a gente. É o resultado mais importante dessa sessão, mais relevante. Que se o n maior ou igual a 5, então esse n não é solúvel. Eu já mostrei aquele lema, vou precisar de outro. Essa prova realmente é complicada, não é uma coisa muito trivial. Embora o final dela vai parecer simples, mas é porque a gente tem aquele lema 1 e tem esse outro lema 2 aqui que vão fazer a maioria do trabalho. Escolher exatamente o que você tem que provar, que também é a parte difícil. Esse teorema é muito importante porque com isso aqui e com a teoria de Galois, você prova que a equação algébrica de grau maior ou igual a 5 não é solúvel por radicais. Essa coisa é muito importante no folclore da matemática. Essa informação aí. Muito bem. Então vamos provar esse lema. Vamos precisar do lema 2 para provar o teorema 6. O lema 2 diz o seguinte: se eu tiver um subgrupo do grupo de permutações e um subgrupo normal, vai acontecer o seguinte: se eu suponho que o H já tem os 3 ciclos todos, todos os 3 ciclos estão em H e o quociente abeliano, então os 3 ciclos também estão no N. Ou seja, eu tenho o N e o H. O H é maior, mas o quociente é abeliano. O quociente ser abeliano, em algum sentido, diz que o N está perto do H. Então o N não é muito menor do que o H, em algum sentido. Você pode interpretar dessa maneira. Então o H tem todos os 3 ciclos e o N não está muito longe do H. Então o N também tem todos os 3 ciclos. Isso aqui não é nada óbvio. Aqui eu preciso do N maior ou igual a 3 porque eu estou falando de 3 ciclos. Muito bem, vamos provar isso. Pelo lema de antes, aqui não é lema 2, é lema. É o lema 1 lá. Eu tenho um grupo e um subgrupo normal, com quociente abeliano. Lembra que eu provei antes que se eu tenho um subgrupo normal com o quociente abeliano, todos os comutadores estão nesse subgrupo. N é um subgrupo normal de G. Aqui eu tenho N subgrupo normal de H com o quociente abeliano. Então, todos esses comutadores estão no N. Aqui são os comutadores de H, porque eu estou usando o teorema anterior com esse H lá no lugar do G. Então, os comutadores estão em N. Agora eu vou fazer o comutador de 2, 3 ciclos. Pega 2, 3 ciclos quaisquer, arbitrários, Eu vou pegar 5 caras diferentes. Não são 2 arbitrários, na verdade. Tem um cara em comum aqui, Tem um K em comum. Eu pego 5 números e faço 2, 3 ciclos com exatamente um elemento em comum. Aqui deveria ser n maior ou igual a 5, gente. Agora eu estou vendo que a demonstração funciona para n maior ou igual a 5. Então, porque eu tenho que pegar 5 caras distintos, Não tem como fazer isso com n igual a 3. Eu vou pegar 5 caras distintos, fazer 2, 3 ciclos e fazer o comutador. Aí fica aí a cargo de vocês fazer essa conta, fazer o inverso de um 3 ciclo, ver como é que é a conta de um inverso de um 3 ciclo, fazer essa conta desse comutador, desses 2, 3 ciclos, verificar que vai dar essa conta aqui, RKI. Então, o comutador de sigma e tal, ou seja, o comutador de IJK e KRS dá RKI. Você tem que fazer a composição aí. Por exemplo, vamos ver para onde vai o R. O R vai para o K vai para o J aqui fica parado e o J vai para o K. Então o R vai para o K vai para o J e o J vai para o K. Então o R vai para o K.
né? Que é o que está aqui. O R vai para o K. Você pode fazer a mesma coisa com as outras todas. Você vai verificar essa conta. E aqui eu cheguei num 3 ciclo arbitrário, né? Porque R, K e I são elementos distintos. Então eu exibi um 3 ciclo qualquer como comutador de outros 2 3 ciclos. E esses caras estão em N, né? Estão em N aqui pela hipótese. Então eu mostrei que um 3 ciclo qualquer está em N, que é o que eu queria provar. Então eu mostrei que o N tem todos os 3 ciclos. Na verdade, o N tem todos os 3 ciclos. Muito bem, com isso aqui é fácil fazer a prova aqui do teorema 6. Por quê? Vamos supor, por absurdo, que o Sn para n maior ou igual que 5, né? Aqui é n maior ou igual a 5, então a prova é por absurdo. Supõe por absurdo que o n, o Sn com n maior ou igual a 5 é solúvel. Então tem uma cadeia de subgrupos, com aqui os contidos todos subgrupos normais e os quocientes abelianos. Então, cada cadeia dessa, cada etapa, eu tenho um grupo e um subgrupo normal e quociente abeliano. Eu estou na hipótese do lema, né? Um subgrupo e o quociente abeliano. E o primeiro tem todos os 3 ciclos, né? Porque o Sn contém tudo, em particular ele tem os 3 ciclos. Então, eu posso usar o lema para concluir que o H1 tem todos os 3 ciclos. Depois, a mesma coisa, eu posso concluir que o H2 tem todos os 3 ciclos. E por aí vai até o momento que eu concluo que o HM tem todos os 3 ciclos. Isso é um absurdo, porque não tem nenhum 3 ciclo no HM. Esse absurdo veio do fato da gente supor que o Sn é solúvel para n maior ou igual a 5. Então, com isso aqui a gente prova esse teorema 6. Muito bem. Agora vamos para a parte final aqui, na qual a gente vai tratar do sinal de uma permutação. Para isso eu vou definir o que é uma permutação agir em uma função de Rn para R. A gente vai definir a função σf, onde σ é uma permutação e f é uma função, como sendo a função que em x1, xn dá como resultado f de x1, x∑n. Isso não é composição, é uma coisa diferente, é a ação de sigma em f. Você simplesmente troca as coordenadas dos x de acordo com a permutação e aplica o f. Eu tenho um exemplo aqui. Aqui eu tenho um f de 3 variáveis, x1² menos x2⁴ x3. A permutação aqui é 1, 2, 3. Então eu vou trocar 1, 2, 3. Aqui a permutação 1, 2, 3 significa que o 1 vai no 2, o 2 vai no 3 e o 3 vai no 1. Né? Então, ao invés de ser x1², vai ser x2². Ao invés de ser x2⁴, vai ser x3⁴. Ao invés de ser x3, é x1. Então, esse aqui é o sigma f. Sigma f aplicado em x1, x2, x3 é x2² menos x3⁴ x1. Tem toda uma teoria para estudar isso aqui sozinho já é assunto para uma disciplina inteira. Quando você faz para polinômios. Aqui eu fiz para uma função qualquer, né? Mas fica particularmente relevante quando você faz para polinômios. Porque a pergunta principal é: quais são os polinômios que vão ficar fixos quando você aplica uma permutação? Eu posso dar um exemplo aqui. Se eu fizer f igual a x1, x2, x3, ele é fixo quando eu permuto, né? O produto dos três. Né? O produto dos três ele é fixo. Se eu fizer a soma, também é fixo. Então, você pode se perguntar quais são os polinômios que ficam fixos quando você faz uma permutação. Né? Ou quando você pega um subgrupo de permutações, quais são os polinômios que são fixados por essas permutações? Tem muita coisa aí para ser discutida. Algumas das coisas devem estar nos exercícios. Mas a gente não vai se aprofundar nisso muito. A gente quer esse negócio de uma permutação agir numa função
essencialmente para definir o que é o sinal da permutação. Mas aqui a gente tem umas propriedades, né, simples de verificar, né, que a ação de sigma preserva a soma, preserva o produto, multiplicação por escalar, tem a composição, né? Então a gente pode usar essas propriedades simples e o que a gente quer mesmo é o sinal de uma permutação. A nossa definição de sinal é assim. A gente considera uma função f, ao invés de usar f eu vou usar delta. Essa delta, ela pega n números reais e faz deles o produto de todas as diferenças. xj menos xi com i menor que j. Isso vai dar um monte de produtos aqui. E o que eu quero agora, eu faço a ação de um sigma em delta. Agora o que acontece? Se eu fizer agir uma sigma, cada xj menos xi vai ser permutado por um x sigma j menos x sigma i. Então vai trocar aqui essa diferença por uma outra diferença que já aparece no somatório, no produtório. Então esse produtório, na verdade, ele só vai trocar os fatores de lugar quando eu fizer a sigma agir nele. E alguns vão trocar de sinal, né? Se a sigma trocar o i com j, o xj menos xi vai virar xi menos xj. Então alguns vai trocar de sinal, outros só vão trocar de lugar, mas o número não vai se alterar, só no máximo de sinal. Então quando eu faço sigma delta, então dado o sigma em Sn, o que acontece é que tem duas possibilidades. Ou o sigma delta é igual a delta, ou o sigma delta é igual a menos delta. Só tem essas duas possibilidades. Porque no máximo que vai acontecer é trocar de sinal. E aí esse sinal que apareceu que a gente chama do sinal da permutação, que vai ser mais ou menos 1. A gente vai dizer que ela é par se o sinal for 1 e ímpar se o sinal for menos 1. Um exemplo, eu considero aqui para 3 variáveis, vai dar x3 menos x2, x3 menos x1 e x2 menos x1. E peguei a mesma sigma de antes, que leva 1 no 2, o 2 no 3 e o 3 no 1. Então, o que ela faz quando eu faço a ação de sigma em delta? Ela vai trocar o 3 pelo 1, o 2 pelo 3, o 3 pelo 1 de novo, o 1 pelo 2, o 2 pelo 3 e o 1 pelo 2. Então, vai dar essa conta. Essa conta é a mesma de antes, com alguma ordem diferente aqui. Se você olhar com atenção, você vai ver que esse fator é o desse com sinal trocado. Esse fator x3 menos x2 ficou igual aqui, né? Então esse aqui está igual. O outro trocou de sinal, né? E o x3 menos x1 trocou de sinal também, né? Trocou de sinal também. Então esses dois trocou de sinal e esse ficou igual. Então aqui deveria ser mais, na verdade, né? Não é menos, é mais. Isso é igual a delta, que é mais 1. Então, isso aqui é uma permutação par, porque ela não troca o sinal quando eu aplico ela em delta. Se fosse uma que é só a sigma 1, 2, ela trocaria esses dois de lugar, mas não trocaria o sinal, e trocaria o sinal desse, né? x2 menos x1 viraria x1 menos x2. Portanto, ia trocar o sinal. Então, o sinal da permutação 1, 2 é menos 1. Muito bem. E isso é uma coisa mais geral. O sinal de uma transposição é sempre menos 1. A gente vai provar isso ali no outro slide. O sinal ele é multiplicativo, ou seja, o sinal de uma composição de duas permutações é o produto dos sinais. E com essas duas informações aqui,
fica óbvio que o sinal de qualquer permutação é mais ou menos 1. Aqui já era mais ou menos evidente, né? Ali vai ser só mais fácil de verificar. Porque aqui o que eu estava definindo é de que a sigma age em delta e dá uma outra coisa. E esse multiplicador aqui é o sinal. Podia dar um número diferente, né? Você tem que analisar um pouco aqui para ficar claro que dá mais ou menos 1, igual a gente fez. Muito bem. Aí segue do teorema 7, que a gente vai provar ali, que se eu tenho uma permutação qualquer, eu posso escrevê-la como produto de transposições, igual a gente provou antes. Essa permutação, então, o sinal dela é menos 1 elevado ao número de transposições que eu preciso para escrevê-la. Então, o sinal, além disso, o sinal de uma permutação é o sinal do inverso dela. Isso aqui a gente pode tirar da multiplicatividade também. E o sinal da identidade ser 1. Muito bem. Antes da prova do teorema 7, a última coisa, a gente define um homomorfismo, então, levando cada permutação no seu sinal. Isso vai ser um homomorfismo, porque o sinal é multiplicativo. Só isso que a gente tem que provar, né? Ele leva uma composição no produto. Está provado que é um homomorfismo. Então, ele tem um núcleo. O núcleo é o lugar das permutações de sinal 1. E pelo teorema do núcleo dos homomorfismos, a imagem aqui é tudo, né? Claramente isso aqui é sobrejetor. A imagem vai ser isomorfa ao domínio cosentado pelo núcleo. O núcleo da função sinal. Então aqui tem dois elementos, o núcleo então tem que ser um cara de índice 2. Tem que ser um cara de índice 2. E normal, né? O núcleo é sempre normal. Esse núcleo a gente chama de o grupo alternado de n elementos. Aqui já é basicamente a prova de que ele tem índice 2 e é normal. Esse AN é aquele da qual eu falei antes. Eu falei que o A5 não era solúvel. O A5 não é solúvel. É esse AN aqui do qual eu estava falando antes. O AN vai ter a metade dos elementos de SN. Então, o S5 tem 5 fatorial, dá 120. O A5 tem 60. O A5 não é solúvel. A gente provou aqui que o S5 não é solúvel, né? A gente provou que o S5 não era solúvel. Você consegue provar mais ainda que o A5 não é solúvel. Muito bem. Então, para terminar, vamos fazer aqui a prova do teorema 7, pelo menos um pedaço. Então, primeiro eu quero provar que uma transposição tem sinal menos 1. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu defino aqui uma transposição, RS, ela troca o R com S. Posso supor, sem perda de generalidade, que o R é menor que S. Muito bem. Essa transposição, quando age em XS menos XR, dá XR menos XS, porque exatamente ela troca o R e o S de lugar, né? E isso é menos XS XR. Então eu tenho que fazer essa transposição agir em todos esses fatores, eu vou ver como ela age em todos eles, individualmente. Esses fatores, alguns deles têm o R, XR, alguns têm os XS, e um deles tem o XS e o XR simultaneamente. E também tem aqueles que não têm nem XR nem XS. Como essa transposição só troca o R e o S de lugar, ela não vai fazer nada nesses fatores que não tem nem o R nem o S. Eu acabei de ver aqui que ela troca o sinal desse fator que tem o R e o S simultaneamente. Agora vamos ver o que ela faz nos outros, né? Se eu tiver... E os outros eu vou parear. Eu vou parear eles de 2 em 2. Eu vou fazer assim. Esses fatores xk menos xs eu vou parear com o xk menos xr. Eu vou botar eles junto naquele produto. Pego um K maior do que S e o S é o maior, né? Então pego o K maior do que os dois e parei esses dois. Quando eu aplicar a tal aqui, ela vai trocar esses dois de lugar.
mas ela não vai trocar o sinal de nenhum deles. Esses dois que estão pareados vão ser trocados de lugar, mas vão ficar lá do mesmo jeito. Se eu pego um K menor do que o R, que é o menor dos dois, de novo, XS vai ser trocado com XR, então esses dois vão ser trocados de lugar, esses dois fatores daquele produtório, mas não vai alterar o sinal. Por último, se eu pegar um K entre RS estritamente, o que vai acontecer quando eu aplicar tal aqui? Esse XS menos XK vai virar XR menos XK, vai trocar, e esse outro aqui vai virar, que era XK menos XR, vai virar XK menos XS. Então, esses dois vão trocar de lugar e de sinal. Os dois vão trocar de sinal. Então, se eu considerar os dois juntos, o produto não vai trocar de sinal. Esse sinal vai ficar igual, esse sinal vai ficar igual e esse sinal vai ficar igual. Desses três pares. E essas quatro coisas cobrem todas as possibilidades. Então, nesses três, o sinal não vai alterar. E nesse outro vai alterar uma vez o sinal. Então, quando a tal age no delta, naquele produtório, ela troca o sinal uma vez. Então, a tal tem sinal menos 1, a tal é ímpar. Isso prova a primeira parte do Teorema 7, que o sinal de uma transposição é menos 1. Muito bem. Aí, para a segunda parte da multiplicatividade, a gente pode fazer o seguinte: a gente aplica a composição no produtório, isso vai dar o sinal da composição vezes o produtório, e por outro lado, eu posso usar aquelas propriedades que eu enunciei antes, que se eu faço agir duas permutações, é a mesma coisa do que agir de uma em uma. Eu vou fazer isso aqui. Ao invés de agir as duas de uma vez, eu ajo a primeira, isso vai dar o sinal da primeira vezes o delta, tiro o sinal, porque ele é um escalar, agora faço agir a segunda, a ação da segunda é o mesmo do que o sinal da segunda vezes delta, então esses dois aqui tem que ser igual, esse e esse. E o delta é igual, então o sinal da composição é igual ao produto dos sinais. Com isso aqui a gente prova o Teorema 7. E também termina a parte de hoje. Da próxima vez a gente vai continuar o capítulo 2.